Nesse vídeo, nós vamos começar a discutir o modelo de Lorentz, que é um dos modelos mais importantes aí sobre modelos de dispersão na matéria. E nessa primeira parte, a gente não vai considerar efeitos de absorção. Nas últimas aulas, a gente estudou como que uma onda se propaga em um meio que é linear, isotrópico e homogêneo, e também desprezando a dispersão espacial. A gente viu que, apesar de todas essas hipóteses, isso descreve muitos materiais que estão à nossa volta e já tem uma física extremamente rica. Em particular, a gente mostrou que cada modo de Fourier no meio como esse viaja da mesma forma como ele viajaria no vácuo. Só que a velocidade é distinta. Então, quando eu digo Fourier aqui, eu estou dizendo Fourier no tempo. Ou seja, cada onda monocromática vai viajar como no vácuo, mas agora a velocidade é modificada por esse índice de refração, que é dado por essa expressão, como a gente mostrou. Tá? Então, esse índice de refração depende da permissividade do material, e essa permissividade é o que relaciona aí o vetor D, né, com o campo elétrico. Né? Então, isso aqui é o epsilon de ômega, de ômega. Então, aqui eu estou usando uma notação meio mista, né? Quer dizer, a rigor esse epsilon tio aqui, o tio é para denotar que tá no espaço de Fourier. No N eu não estou botando o tio, né? Em comum dos livros é não colocar. Mas, enfim, também está em Fourier, tá? Só uma questão de notação aqui que eu escolhi. Agora, o que a gente viu também na aula passada é que se a gente tem um pacote composto por diferentes frequências superpostas, aí a propagação é bem diferente do que no vácuo, né? Quando o meio é fracamente dispersivo, a gente discutiu na aula anterior, tipicamente o que acontece é que você tem aí um pacote viajando com a velocidade de grupo, que é esse d ômega dk. Diferente, então, em geral, da velocidade de fase, que é ômega sobre k. No vácuo, essas coisas seriam iguais, né? E o pacote ia propagar rigidamente, né? Quer dizer, isso aqui ia viajar rigidamente, sem essa modulação que está acontecendo ali dentro do pacote. Então, esse caso aqui corresponde a ondas todas, a uma superposição de ondas todas viajando na mesma direção e, como eu disse, para situações com dispersão fraca, senão a discussão pode ficar ainda mais complicada, como a gente conversou lá. Mas para a gente aqui, para essa aula, o que importa é o seguinte, quer dizer, a gente caracterizou como que, dado o índice de refração, a gente pode estudar a propagação de onda em termos de conceitos como velocidade de fase e velocidade de grupo. Então, agora, a pergunta central e que vai ocupar a gente nesse vídeo é como que a gente desenvolve um modelo de dispersão para descrever um material, ou seja, como é que a gente obtém esse N de ômega para um material qualquer. E aí, quer dizer, como a gente já vem estudando em todo esse bloco do curso de eletromagnetismo em meios contínuos, né? A ideia é que a gente viu que quando a gente tem um meio contínuo, conveniente a gente descrever a densidade de carga deles como cargas ligadas. E a gente viu que essas cargas ligadas podem ser descritas como um campo de dipolos elétricos, né? E, basicamente, então, o que a gente veio estudando até agora são meios que não são magnetoelétricos, né? Para a frequência do visível, em geral, as respostas magnéticas dos materiais, como a gente viu, elas não são relevantes em geral. Então, a gente não vai precisar considerar nenhuma resposta magnética. Então, esse P em particular, ele não depende do campo magnético e também eu não tenho campo de magnetização, né? A gente considerou materiais que não são piroelétricos, ou seja, se o campo elétrico é zero, a polarização é zero, não tem polarização espontânea. A gente está considerando meios que são lineares, tá? Homogêneos, isotrópicos e sem dispersão espacial. O fato de ser homogêneo significa que em Fourier a relação do P com E é uma relação de proporcionalidade, e o fato de não ter dispersão espacial significa que a polarização num ponto depende só do campo naquele mesmo ponto. E aí, o fato de ser homogêneo espacialmente permite que eu diga que essa constante que relaciona depende só da frequência e não do ponto do espaço que eu tô olhando, tá certo? E uma nota que, em geral, ele vai depender da frequência, ou seja, eu tenho dispersão temporal, que é justamente o nosso objetivo nesse vídeo, é justamente estudar o fenômeno da dispersão temporal. E bem, em termos da susceptibilidade elétrica, a gente definiu a permissividade elétrica, e como a gente viu nos vídeos anteriores, o índice de refração, que é o nosso grande objetivo nesse vídeo, ele corresponde justamente à raiz, né, desse epsilon de ômega, dividido pelo epsilon zero, né? E a gente viu que a propagação da onda está intimamente ligada com essa função. Então, é do nosso máximo interesse, com muita física, porque a gente vai ganhar se a gente conseguir modelar o índice de refração. Agora, para modelar o índice de refração, basta a gente modelar a susceptibilidade. Com ela, a gente viu como que a gente consegue a permissividade.
E é muito mais interessante modelar a susceptibilidade, porque como a gente viu, o campo de polarização ele tem uma física muito mais direta do que o campo D, uma vez que ele corresponde justamente aqui aos dipolos por unidade de volume. Agora, se a gente quer entender como um campo de polarização responde ao campo elétrico externo, vamos começar com um único dipolo. E, na verdade, a gente já fez isso. Boa parte do que a gente vai fazer no vídeo de hoje, a gente já estudou. A gente viu que quando a gente tem um dipolo, por exemplo, no caso de um átomo, quando você liga um campo elétrico, você vai induzir um dipolo, e a relação do dipolo com o campo elétrico externo satisfaz uma equação de oscilador harmônico. Então, a ideia aqui nessa figura, por exemplo, esse azul é como se representasse aí a nuvem eletrônica, né? Como a gente viu algumas aulas atrás. Então, esse campo elétrico se aplica para a direita, a nuvem eletrônica vai deslocar para a esquerda, o núcleo aqui positivo, em princípio, vai deslocar para a direita, mas muito pouquinho, ele é muito pesado, pode até, enfim, em primeira aproximação, considerar que fica parado. E conforme a nuvem eletrônica vai deslocando para a esquerda, então, o que acontece é que ela vai sofrendo aqui uma força devido ao próton para a direita, uma força restauradora. Então, essa é a origem dessa força elástica, a gente fez um modelinho para calcular ela, e vimos, então, que em Fourier, o momento de dipolo é proporcional ao campo elétrico. Olha com uma relação bem parecida com o que a gente tinha aí no slide anterior e que a gente chegou em elétron na matéria também. No caso atômico, essa constante é chamada de polarizabilidade atômica e é dada por essa expressão aqui. Então, alfa de ômega é dado por essa expressão, como a gente mostrou algumas aulas atrás. A gente usou esse modelo, por exemplo, para entender como que o dipolo atômico molecular vai emitir radiação quando o campo incide sobre ele. A gente usou isso para entender, por exemplo, por que o céu é azul. Então, a gente fez algumas aplicações disso ao longo do curso. E aqui, continuando a revisão que a gente fez, a gente viu que esse modelo de polarizabilidade ele é muito bom, mesmo embora a gente esteja aqui fazendo todas as contas classicamente, ele captura um modelo adequado para entender a resposta atômica, mesmo quântica, para o campo externo. Mas aí tem algumas coisas, quer dizer, essa frequência daqui, que no modelinho clássico era uma frequência de vibração, né, da nuvem eletrônica, corresponde agora às frequências de transição atômica. E mesmo que você tenha um átomo com um só elétron, quer dizer, uma vez que esse elétron está numa onda, ele vai ter diversos modos normais de vibração. Então, aqui representado nessa imagem semiclássica do de Broglie. Então, a polarizabilidade, na verdade, corresponde a você somar vários modos daquele tipo. E isso, estou pensando aqui num átomo, mas também tem, quer dizer, se você está numa molécula, também tem as contribuições das vibrações nucleares. E aí a expressão é parecida, mas nota algumas diferenças. Primeiro, quer dizer, depende aqui da massa dos núcleos, né? Em geral, é maior, tem a ver com as frequências das vibrações, enquanto as frequências eletrônicas, em geral, estão no ultravioleta, as frequências vibracionais estão aí, tipicamente, no infravermelho, né? E em geral, é também uma matriz. Então, aqui eu estou representando uma base que diagonaliza essa matriz, né? Só que nota que a frequência de vibração depende da direção. Então, por exemplo, isso aqui é o eixo X, né? Então, quer dizer, é diferente você vibrar ao longo de X, ou você ligar um campo que ponha para vibrar em torno de Y, né? Que está, por exemplo, essa direção aqui. Você vai gerar respostas diferentes. Então, enfim, não vou entrar nesse detalhe, a gente não vai precisar muito disso para o vídeo de hoje, mas o aspecto conceitual vai ajudar a gente a entender o caso quando a gente tem um meio contínuo. Então, quer dizer, agora passando diretamente para o tópico que a gente vai estar interessado nesse vídeo, a gente vai querer inicialmente modelar dielétricos. Então, isso compõe aí gases, o vidro aqui, o isolante, aqui o sulfeto de cádmio, que é um semicondutor, na prática ele tem uma coloração bonita, a gente vai estudar um pouquinho essa coloração hoje. Na verdade, boa parte das contas que a gente vai fazer, a gente vai inclusive poder levar para os metais também, mas como a interpretação física tem diferenças importantes, eu prefiro me ater nesse vídeo, quero que vocês fiquem sempre aqui nesse vídeo pensando no contexto de dielétricos, tá bom? E aí, qual é a ideia do modelo de Lorentz? Vai ser a gente estender o que a gente fez de um átomo agora para o meio contínuo. Em particular, a gente vai estar muito interessado nesse vídeo no espectro visível. Então, no espectro visível, como a gente viu no vídeo de espalhamento Rayleigh, eu peço para vocês reverem lá a discussão detalhada das escalas envolvidas e tal, mas a contribuição dominante é uma contribuição eletrônica. Se ela é válida já para um átomo, vai ser válida na rede também. E sendo, então, um modo de vibração eletrônica, eu vou pegar a contribuição que eu tinha para a resposta atômica com a massa aqui do elétron. Então, isso aqui é importante. A gente aqui já está, quando a gente usa isso, escolhendo o modo de vibração eletrônica. Se fosse ali modos de vibração do seu cristal na rede e tal, aí não seria mais a massa do elétron que entraria aqui, como a gente viu lá no caso do átomo, tá? Então, aqui nesse vídeo, a gente vai estar particularmente interessado no espectro visível. Matematicamente, o que a gente está fazendo, muita coisa vai ser válida fora desse regime, inclusive,
mas a interpretação física, quais são os graus de liberdade que estão aparecendo, é muito dependente da parte do espectro que você está. Então, aqui eu quero enfatizar bastante essa parte. Agora, quer dizer, uma vez que a gente sabe, então, modelar como um dipolo responde esse modo eletrônico a um campo externo, se eu agora quero ver a contribuição das vibrações eletrônicas quando eu tenho N dipolos por volume, quer dizer, você multiplica o dipolo por N, você tem, então, a polarização, é justamente a ideia de um dipolo por volume, você multiplica por N dos dois lados e voilá, você tem, então, agora, como que o campo de polarização responde a um campo elétrico externo. E esse daqui já é uma parte central do modelo de Lorentz, como a gente vai discutir mais adiante, em mais detalhe. Mas só destacar algumas coisas. Primeiro que o que a gente fez, a rigor, é bom somente para gases, né? Quer dizer, a gente aqui está botando a mesma frequência para a resposta de um dipolinho isolado e quando eu junto um monte de dipolinho por volume. E isso para um gás é até uma boa aproximação, porque os átomos eles estão longe entre si, né? Então, você basicamente pode usar uma espécie de resposta aditiva, compor a resposta como se cada dipolo estivesse sozinho e simplesmente, pelo fato de você ter N por volume, fica uma resposta maior aí, né? Porque agora vai escalar com o número de dipolos que tem para responder. Agora, quando você está num sólido, isso já quebra, né? No líquido mesmo, quer dizer, a ideia é que a interação ela modifica também qual é essa frequência de vibração. No entanto, eu posso manter uma equação dessa forma. Tem como fazer aí um modelo microscópico, quem quiser eu posso depois passar referência para relacionar essas duas grandezas, mostrar que, enfim, você tem uma equação desse tipo ainda, com um ômega zero modificado, inclusive até achar modelos para relacionar esse ômega zero com o ômega zero barra, com esse ômega zero modificado. Tem uma física bem bonita aí, mas, novamente, eu não estou interessado aqui em entrar nos detalhes microscópicos. Eu quero fazer uma modelagem de meios contínuos para o que está acontecendo. E aí, o que acontece é o seguinte, quer dizer, qual é, em última instância, a ideia dessa modelagem? É a resposta linear do material. A gente viu que a resposta linear é boa também para o caso do meio contínuo. Então, tudo que essa equação aqui está me dizendo é o seguinte: enfim, eu tinha um sólido lá, nuvem eletrônica estava na configuração de equilíbrio estável, você liga o campo elétrico no sólido, essa nuvem eletrônica no material vai distorcer, vai desviar da posição de equilíbrio estável que ela estava, e, portanto, vai ter uma força restauradora. Então, a gente tem até uma interpretação física para esse ômega zero, né, que corresponde justamente a essas frequências naturais de vibração dessas nuvens eletrônicas no nosso material. Mas, quer dizer, muitas vezes a gente nem tem um modelo direto de primeiros princípios para ela. Muitas vezes o modelo de Lorentz a gente encara essa constante como um parâmetro de ajuste do nosso modelo que a gente compara com dados experimentais e tal. E, como eu disse, você também tem como tentar fazer um modelo microscópico. Mas o ponto aqui é entender que esse mecanismo físico responsável por essa equação é, em essência, a própria ideia de uma resposta linear e a própria física, que é comum aí a todos os problemas envolvendo osciladores harmônicos. Ou seja, um pequeno desvio de um equilíbrio estável, a resposta vai ser desse tipo. Salvo aí duas observações que eu quero deixar explícitas aqui, né? Que é o fato de que a gente está supondo meio isotrópico. Você ainda teria uma resposta tipo oscilador harmônico no caso anisotrópico. A gente vai voltar nisso no final do vídeo. Mas quer dizer, quando você está considerando esse ômega zero ao quadrado como um escalar, você está supondo meio isotrópico. E mais fisicamente a ideia é a seguinte: seria um campo elétrico na direção x. Você vê aqui que a polarização está respondendo na direção x também. Então, essa é a ideia de isotropia. A gente também está supondo aqui um meio homogêneo. Então, esse ômega zero ao quadrado ele não depende do ponto do espaço que você está olhando, do ponto do material que você está pegando. Então, essas hipóteses estão aqui dentro nessa modelagem. A gente ainda pode fazer um modelo de Lorentz para meios mais gerais. Mas nesse vídeo, como a gente vem fazendo nos últimos vídeos, a gente vai se ater a meios isotrópicos, homogêneos, lineares, sem dispersão espacial, e já tem uma física muito rica nesse caso. Então, daqui por diante, eu não vou mais botar a barra nesse ômega zero. Ele não tem como relacionar direto com as frequências microscópicas, mas não é o que a gente vai querer fazer nesse vídeo de qualquer forma. E a ideia aqui, então, fisicamente, é simplesmente que você ligou o campo elétrico e vai ter uma resposta ali dos elétrons no seu material que vão responder com uma frequência natural de oscilação ômega zero. Aqui a gente vai considerar nesse início, por enquanto, só um modo de oscilação, assim como no caso atômico, em princípio, eu teria que superpor vários modos, eu vou voltar nisso mais para frente, mas, então, quer dizer, esse é o contexto que a gente vai estar trabalhando agora, e é sempre importante pensar, então, frisar que, no caso de luz visível interagindo com meios materiais, realmente a resposta eletrônica vai ser a resposta dominante, tá? E aí, assim como a gente fez lá
no caso de um dipolo só, é interessante a gente analisar a resposta em Fourier. Então, você tomando a transformada de Fourier dos dois lados, e lembrando que a proporcionalidade do P com E vai ser ε0 vezes essa constante, que é a chamada susceptibilidade elétrica, aqui a gente tem a expressão da susceptibilidade elétrica como função da frequência. E aí vamos agora fazer algumas interpretações que a gente já fez no caso de um átomo só e que vão ser muito úteis para a gente aqui também no caso dos meios contínuos. Primeiro, então, esse ômega zero ele fornece uma escala natural de frequência aí da resposta do seu material, no caso aqui, fisicamente, da resposta dos elétrons do seu material. Então, a ideia é que se o ômega for muito menor do que o ômega zero, que no caso dos elétrons, lembrando, está na ordem ali de 10 a 15 Hz, ali no ultravioleta, né? Então, para eles, nesse caso, eles respondem aproximadamente como se a frequência fosse zero, ou seja, eles conseguem comparar com muita facilidade o campo externo. Então, isso vai dar uma resposta, basicamente, que é a resposta estática. Se o ômega for muito maior do que o ômega zero, aí você vê que esse Ki tende a zero. Então, a ideia é que o material não consegue acompanhar, ele não tem a frequência natural dele, é pequena comparado com a externa, ele não consegue acompanhar a frequência externa e deixa passar tudo. Ou seja, esse grau de liberdade seria transparente, ele está desligado, ele não, enfim, ele não responde. Então, esse Ki vai para zero. Quando o ômega fica da ordem de ômega zero, a gente vai voltar nisso mais para frente. E como a gente comentou anteriormente, a resposta total você vai ter que somar todos os Qs. E a gente, em particular, está interessado na permissividade, porque o índice de refração vai ser a raiz da permissividade. Aí, depois de somar todos os Qs, a gente tem que somar 1, multiplicar tudo por ε0, tá? Então, você vê que esse daqui a gente agora tem um primeiro modelo para permissividade como função da frequência. Vamos ver agora aqui alguns exemplos interessantes. Primeiro, quer dizer, se a gente está na eletrostática, todos os graus de liberdade estão ligados, né? Basicamente, quer dizer, você vai ter que, se o ômega é zero, essa condição daqui é sempre satisfeita e essa aqui nunca é satisfeita. Então, todos os graus de liberdade vão contribuir. Então, tipicamente, por isso, quer dizer, o seu epsilon de ômega zero, tipicamente, é maior do que o epsilon quando você está para frequências, por exemplo, no visível. Digo tipicamente porque eu estou considerando aqui fora das ressonâncias. A gente vai voltar nas ressonâncias depois. Mas então, nesse caso, quer dizer, você tem que o epsilon de ômega igual a zero, por exemplo, aqui para o vidro, esse pirex, o tipo de vidro, ele varia entre 4 e 10, né? Epsilon zero. Então, esse epsilon zero é o que ele terá, o epsilon de ômega igual a zero, desculpa, não é epsilon zero, é o que os livros antes chamavam de constante dielétrica, né? Historicamente, quando se começou o estudo de dielétrico, em princípio, você tem uma física tão diferente, né? O caso eletrostático, do caso de você jogar uma onda no visível, né? Assim, que a gente tinha lá o campo da ótica e parecia tão diferente da eletrostática, que depois as equações de Maxwell foram unificar tudo. Mas quer dizer, lá a eletrostática do meio dielétrico era você colocar o epsilon de ômega igual a zero, simplesmente nessa função. Essa descrição nossa, ele contempla esses dois casos, né? Mas você vê que, de fato, a resposta aqui é bem maior do que quando você está no visível. Aqui tipo, você tem um epsilon zero, o epsilon estático do vidro é cerca de 4 a 10 vezes epsilon zero. E no visível é 2,25. Então, em particular, o índice de refração é 1,5, né? Então, que vai ter ligado aí com a velocidade com que a luz viaja no vidro e tal. Então, porque aqui, quando você olha o visível, você tem uma contribuição sobretudo eletrônica, ou seja, a parte vibracional está essencialmente aí desligada, enquanto aqui na eletrostática está todo mundo contribuindo aqui para induzir dipolo, né, quando você liga um campo elétrico. No caso da água é bem interessante, que no visível é cerca de 1,77 ε0. Então, você vê que a mesma ordem de grandeza do vidro, né, o índice de refração aqui, 1,33. Mas quando você vai no ômega, no caso estático, você tem que é 80 vezes o ε0. É bem diferente do vidro. Por que será que aqui, nesse caso é tão grande? E bem, a resposta é que a água ela tem um dipolo permanente, né? Só que o lance, e é por isso que é importante ver essa questão de você vai aumentando a frequência, você vai desligando certos graus de liberdade. Esse dipolo permanente, para você mexer ele, você tem que girar a molécula, né? Então, ele vai ter a ver ali, ou seja, as frequências que ele consegue acompanhar são as frequências que essa molécula consegue acompanhar. E essa molécula aqui, enfim, tem a ver com a massa nuclear. Ela responde numa frequência bem mais baixa do que os elétrons conseguem responder, em particular bem mais baixa do que a luz visível. Então, enquanto para a eletrostática o dipolo permanente ele acopla bem, porque ele tem todo o tempo do mundo para se orientar com o campo externo e dar uma resposta estupidamente alta, bem mais alta do que o vidro, na luz visível, os dois respondem meio parecidos, porque o dipolo permanente da água não faz diferença nenhuma nessa frequência, não contribui nada para isso, e tudo que a gente tem aí no fundo são contribuições eletrônicas que acabam dando
coisas da mesma ordem de grandeza para todos os materiais aí, quando a gente esteja longe das ressonâncias, que é quando você vai ter material transparente. A gente vai voltar nisso mais adiante, mas então materiais transparentes você tipicamente vai esperar aí, para luz visível, algo dessa ordem de grandeza. Alguns materiais vão ser mais altos, enfim, mas os materiais transparentes vão estar por aí, 2, 3, 4, ε0. E a permissividade, no caso de estático, você tem de polo permanente, pode ser bem alta, né? Bem, agora que a gente fez essa discussão, pegando aqui o caso eletrostático, e é tudo que a gente vai falar de eletrostática nesse vídeo, daqui por diante a gente vai estar tudo no caso, mais pensando sobretudo no visível, mas nota que você tem um outro caso limite aqui interessante para estudar, que é quando você tem um ômega tão grande que ele é mais alto do que o mais alto dos ômega zeros. E o ponto é que você vai ter um ômega zero que é o mais alto de todos, porque nenhum material consegue acompanhar frequências arbitrariamente altas. Ele é feito de matéria, né? Enfim, então ele vai ter a frequência que ele consegue responder. E tipicamente, quer dizer, então se você pegar esse ômega aqui no ultravioleta, eu falei que eu falo do visível, mas nesse slide eu vou falar do ultravioleta. Você pega um ômega bem maior aí do que os ômega zero você consegue responder, então dependendo do material, isso pode ser, você pode ter que entrar bem no violeta, mas no ultravioleta, né? Mas quando você pega um ômega muito maior do que o ômega zero para todo o grau de liberdade, ou seja, para todo J que você desliga o cara, olha o que acontece. Aí você vai ter que esse Q de ômega é menor do que zero para todo mundo, né? Porque quando esse ômega é maior do que o ômega zero, esse Q é menor do que zero. Se o Q é menor do que zero, o epsilon é menor do que a permissividade do vácuo. Então isso faz com que o índice de refração seja menor do que 1. Se o índice de refração é menor do que 1, a sua velocidade de fase é maior do que c. E isso, de fato, foi observado experimentalmente. Então, tipicamente, como a gente disse, a gente está no ultravioleta, aqui usando, por exemplo, raio-x, né? Você consegue obter a chamada reflexão externa total. Então, você tem um material aqui, você joga o raio do ar, ou idealmente do vácuo, né? No material, e ele pode sofrer uma reflexão externa, porque ele está indo para um meio que tem um N menor do que ele, menor do que 1. E foi verificado experimentalmente essa reflexão total externa, tá certo? Indicando que, de fato, você pode ter índice de refração menor do que 1, de fato, você pode ter velocidade de fase maior do que 1, tá? Maior do que C, desculpa, velocidade de fase maior do que C. Mas isso aqui não tem problema nenhum para causalidade, como a gente discutiu no vídeo de velocidade de propagação de luz, né? Velocidade de fase maior do que C não representa nenhum problema para causalidade, né? Mas, enfim, aqui não só não representa nenhum problema, como pode acontecer, como é que está ilustrado nesse exemplo. Agora, quer dizer, velocidade de fase não tem problema ser maior, então, do que a velocidade da luz, né? Mas vamos ver como é que fica a velocidade de grupo. E para isso a gente vai precisar, então, modelar em mais detalhe aqui, matematicamente, o que está acontecendo. Então, para frequências bem altas, né? Como a gente viu, o ômega é bem maior do que o maior dos ômega zeros, então a resposta do material vai ser basicamente, aproximadamente, igual, dada por menos ômega ao quadrado sobre ômegazinho ao quadrado, tá certo? Então, esse que ele é negativo, indicando, como a gente falou no caso atômico, que justamente, quer dizer, como a frequência é muito grande comparado com a frequência com que o material consegue responder, então esse que ser negativo mostra justamente que tem uma defasagem grande na resposta, ou seja, o seu dipolo induzido ele vai estar na direção oposta do campo elétrico, né? Ou seja, ele não consegue acompanhar, ele tenta seguir o campo elétrico para lá, mas quer dizer, quando ele chega lá, o campo elétrico já está para o outro lado. Tá? Agora, o que ser negativo, quer dizer, nota que esse aqui, nesse caso, ele é tipicamente bem pequeno, quando você está nesse regime, né? E aí, esse epsilon, em geral, ele vai continuar positivo, todo bonitinho. Matematicamente, quer dizer, essa constante aqui, eu estou chamando de um ômega grande, esse ômega daqui tem dimensão de frequência, e, na verdade, ele tem uma interpretação física bem rica, bem bonita, que eu não vou discutir agora, e a gente vai voltar no caso do vídeo dos metais. A razão pela qual eu não vou entrar muito nisso agora é que em dielétricos, tipicamente, quando essa aproximação é uma boa aproximação, esse ômega já é grande comparado com o ômega grande. Esse ômegazinho, né, já é grande comparado com o ômega grande. Ou seja, quando vale essa expressão, eu estou numa região, justamente, em que esse quitil é pequeno. Para metais, para plasmas, aí a gente consegue realmente ter regimes em que esse epsilon fica negativo. Isso vai ter uma física muito, muito rica. A possibilidade de zerar o epsilon e a possibilidade de ter epsilon negativo. Matematicamente, essa possibilidade já está aqui, mas como eu disse, eu não quero estudar isso nesse vídeo, porque eu quero centrar aqui bem na ideia de dielétricos, né? Tá? Mas, enfim, dada essa discussão, a ideia é que esse quitil ele é aproximadamente dado por menos ômegazão ao quadrado sobre ômegazinho ao quadrado, e o índice de refração ao quadrado, então, ele é dado por essa expressão daqui,
E a gente vai estar sempre considerando esse n maior do que zero, né? Ou seja, esse ômegazinho daqui sempre maior do que o ômegazão. E aí, uma vez que eu tenho agora a expressão para o índice de refração, eu posso calcular a relação do K com o ômega. Então, pause um vídeo e verifiquem que dá essa expressão aqui. E aí, isolando agora o ômega, eu tenho que o ômega, então, é dado por essa equação. E uma vez que eu tenho o ômega, eu posso calcular o d ômega dk. Posso calcular a velocidade de grupo. Então, pause um vídeo, vejam que está tudo ok e mostrem que o d ômega dk é k sobre ômega vezes C2. Isso daqui pode ser escrito como c dividido pela velocidade da fase vezes c. Então, você vê que a velocidade de fase é menor do que a velocidade da luz, né? Desculpa, maior do que a velocidade da luz. E isso é essencial para que a velocidade de grupo seja menor do que a velocidade da luz. A velocidade de grupo, a gente viu que quando a gente tem dispersão fraca, um efeito fraco, né, na dispersão, você, de fato, vai ter o pacote viajando com a velocidade de grupo. E nesse caso, né, quer dizer, como a gente está com frequências muito altas, o meio praticamente não responde, a gente está num regime realmente fracamente dispersivo. Então, é bem importante para a gente aqui, nesse contexto, que a velocidade de grupo seja menor do que c. Tá? Porque esse é bem o regime que vale a discussão que a gente falou do envelope viajando com a velocidade de grupo, da velocidade de transporte de energia coincidindo com a velocidade de grupo. É bem nesse regime que isso vai valer, e aí a gente está feliz de saber que viaja abaixo da velocidade da luz. E um jeito bem rico, né, de analisar essa relação de dispersão é quando a gente representa ela graficamente. Então, aqui em azul está a relação de dispersão que a gente obteve, tá? E em vermelho, a relação de dispersão no vácuo. Então, nota que a curva azul, o ômega, é sempre maior do que ele seria se estivesse no vácuo. Então, isso mostra justamente que a velocidade de fase, que corresponde a pegar o ômega e dividir por k, está maior do que a velocidade no vácuo, está maior do que c. Essa inclinação da reta que se liga à origem ao ponto de observação está maior do que c. Agora, por outro lado, olha a inclinação dessa curva. Assintoticamente, ela tende justamente à relação de dispersão no vácuo, né? Porque quando K fica muito, muito grande, você apaga esse termo e se torna no vácuo. Mas assintoticamente se torna, mas sempre para valores menores. Então, o que a gente mostrou antes. A inclinação está sempre menor do que a inclinação no vácuo. E, por outro lado, a velocidade de fase é maior do que a velocidade da luz. Agora também, se for pegando K muito grande, vai tendendo, né? Enfim, eu escrevi tanto em cima que não dá para entender mais nada do gráfico. Eu vou apagar para vocês verem aqui, pausarem o vídeo e poderem fazer a análise aí, que vocês quiserem. Agora, nota que essa discussão toda que a gente fez, ela quebra se a gente tiver perto de ressonância. E a física da ressonância é absurdamente rica. E o modelo de Lorentz, na verdade, o nome modelo de Lorentz, a gente usa justamente para o modelo que leva também em conta a dissipação. A gente não botou até agora porque, na verdade, dá para ver várias coisas legais antes de botar. Ia ficar muito extenso ficar escrevendo um monte de equação com dissipação que a gente não ia usar. Mas, para a gente ter a compreensão física do que está acontecendo, é fundamental a gente levar em conta fenômenos de dissipação, tá? E é o que a gente vai fazer no próximo vídeo, que vai ser a segunda parte da nossa aula sobre o modelo de Lorentz. Então, isso encerra esse vídeo. Qualquer dúvida, leve para o nosso encontro presencial. Obrigado.